Qual é o único jeito de você manter o peixe vivo e ainda assim ter lucro o ano todo? Manter esse peixe vivo nesse período de inverno, não deixar ele morrer e ainda assim ter lucro o ano todo. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de psicultura. E, diferente do que acontece aqui no estado de Mato Grosso, que nós temos um inverno rigorosíssimo de somente 3 dias, com mínimas que esse ano tiveram mínimas aí de 12 graus aqui em Sinop, em outras regiões do estado deu 7 graus, 5 graus aí em algumas cidades do estado de Mato Grosso, mas são poucos dias, né? As temperaturas continuam não tão altas como as temperaturas de costume, mas as nossas temperaturas baixíssimas aí que fazem os peixes pararem de consumir ração já foram embora, essas frentes frias já foram embora aqui do Mato Grosso. Mas, diferente do Mato Grosso, outras regiões do país ainda conservam suas baixas temperaturas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, com dias quentes, noites frias, né? Então, tem muitas, Minas Gerais, eu não sei como é que está em Minas, em São Paulo, como é que está a sua cidade? Me conta, o Adriano está dizendo aqui, ó, meu aluno, oi, Adriano, querido, boa noite, o BH está frio, diz o Adriano, em Minas está frio, então me conta, como é que está aí na sua cidade? Está frio? O nosso tema de hoje a gente vai falar qual é o único jeito de você manter o peixe vivo e ainda assim ter lucro o ano todo. Manter esse peixe vivo nesse período de inverno, não deixar ele morrer e ainda assim ter lucro o ano todo. E a gente vai falar sobre isso. Então, se tem inverno com mais de 3 dias do que aí na sua região, essa live é para você com certeza, tá? Então, a primeira coisa é essa, né? Saber que temperatura em sistemas abertos, sistemas semi-intensivos, que são os tipos de sistemas que eu ensino para vocês aqui, que é o tipo de sistema que eu ensino para você aqui sobre a produção de peixes, a temperatura não é um parâmetro que está sobre o nosso controle, né? Para todo mundo que é piscicultor, para todo mundo que vai iniciar a sua piscicultura em sistema semi-intensivo, ou seja, com viveiro escavado, com ou sem renovação de água, né, abertos, né, não são sistemas em estufas, fechados em galpões, com recirculação de água, nada disso, não. Só o viveiro, a água, o peixe e a ração, você não tem como controlar a temperatura, né? Esse é um parâmetro de água que está totalmente fora do nosso controle. E o fato de nós não termos controle sobre a temperatura do ambiente, consequentemente da água, faz com que nesse período a gente precise encontrar maneiras de minimizar o efeito dessas baixas temperaturas, porque ter baixa temperatura é inevitável e é inevitável também a redução do metabolismo do peixe em época de baixas temperaturas, né? Eu já falei várias vezes, não vou cansar de repetir aqui para você que os peixes de clima tropical, né, que são os peixes que a gente produz aqui no nosso país, a grande maioria das espécies de peixe que a gente produz aqui no nosso país, então a tilápia, o pirarucu, pintado, tambaquia, tambatinga, o piau, todas essas são espécies de clima tropical, ou seja, são espécies que têm zona de conforto térmica, né? A temperatura ideal de conforto para ótimo desempenho e desenvolvimento dessas espécies é próximo a uma temperatura aí de 28 graus, temperatura de água, tá? De 28 graus. Então, as regiões onde você tem uma amplitude térmica dessa temperatura mais próxima, ou menores amplitude térmicas, mas com temperaturas médias próximas de 28 graus, você tem um desempenho ao longo do ano muito maior, muito mais frequente, muito mais estável, né? Diferente do que acontece nas regiões onde a gente tem invernos rigorosos, como são as regiões sul e sudeste do país.
tá? Então, como a gente não tem como controlar a temperatura, como é inevitável a redução do metabolismo, a lentidão do metabolismo e, consequentemente, da redução do consumo de ração por parte dos peixes, a gente precisa encontrar algumas estratégias, tá? Eu vou falar para você aqui hoje quais são as estratégias que a gente precisa utilizar para para que você não tenha mortalidade de peixes nesse inverno e nos próximos que virão, e ainda assim que você consiga ter lucratividade ao longo de todo o seu ciclo de produção, mesmo que nessa época de inverno você tenha uma redução do ganho de peso do peixe, tá? Porque o peixe parar de crescer tão rapidamente ou parar de ganhar peso tão rapidamente não significa que você precise deixar de lucrar por conta disso. A gente vai entender certinho sobre isso hoje, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se o peixe precisa chegar bem nutrido no inverno. Ele tem que chegar bem nutrido no inverno. Soraya, mas não tem que estar bem nutrido sempre? Isso é básico. Isso é básico, né? Então, se você quer ter lá uma piscicultura que traga lucratividade para você, você sabe que o teu peixe tem que estar bem nutrido ao longo do ciclo de produção todo. Acontece que, em períodos de inverno, isso é ainda mais importante, porque se o peixe vai reduzir o metabolismo, entenda comigo uma coisa, a gente vai falar de fisiologia aqui um pouquinho, tá? O metabolismo do peixe, quando eu falo metabolismo, são todas as funções químicas e bioquímicas que acontecem dentro do organismo do peixe. A digestão, a respiração, a troca de sais minerais com o meio ambiente, né, com a água, o funcionamento do sistema imunológico do peixe, todas essas funções que são funções vitais também, né? Elas são primordialmente vitais e depois de vitais elas passam a ser funções que trazem um maior um desempenho produtivo de ganho de peso, né? Que é o que a gente deseja, mas elas vão estar limitadas. É como se você estivesse muito cansado, você está muito cansado ao longo do seu dia, e aí você vai para o seu treino da academia. Você não vai ter o máximo desempenho no seu treino da academia. Você vai ter um desempenho, vai continuar fazendo as atividades, vai continuar fazendo a atividade física lá, mas você vai ter um desempenho menor, porque o seu metabolismo está cansado, porque talvez você está com uma doença, um estresse, alguma coisa que não está bem ali na sua saúde, seu sistema imune dá uma reduzidinha, você também dá uma seguradinha ali, e acaba que o seu desempenho não é tão bom. Com o peixe acontece a mesma coisa nesse período de inverno. O metabolismo dele está lento e ele tem menos atividade para fazer digestão. Ele está mais preocupado em se manter vivinho ali, ó, só respirando, poupando energia para aguentar passar vários dias do inverno. Então, se ele está poupando energia, ele não quer gastar mais energia fazendo digestão de novos ingredientes, tá? Então, se a gente já sabe que fisiologicamente é isso que vai acontecer, o que é que você precisa fazer antes de que o inverno chegue, ou próximo do período de inverno? Fazer justamente com que esse peixe chegue muito bem nutrido. E além de muito bem nutrido, em épocas de inverno, você buscar fornecer, né, alimentos mais nutritivos, alimentos mais densos. O que significa esse alimento mais denso? Já que o metabolismo dele está tão lento, né, que ele está tão devagarão lá, devagarzão para comer a ração, o que a gente... Mas ele come pouquinho, mas come. O que a gente faz? Eu teria que fornecer 32% de proteína para esse peixe ao longo do dia e ele vai consumir 30 gramas de ração, cada unidade de peixe, assim, né? Uma conta aí. Na contrapartida, o que você faz? Opa, eu sei que ele não está consumindo 30 gramas de ração e que ele vai consumir 15 gramas de ração, por exemplo, ao invés de eu fornecer 32% de proteína ao longo dos 30 gramas de ração,
eu forneço, faço ele consumir 32% de proteína em 15 gramas de ração. Ou seja, comendo menos, ele atingir a exigência nutricional que a gente espera que ele consuma ao longo do dia, tá? Isso são rações mais densas. Resumindo, é você comprar rações com teor de proteínas mais alto, rações com inclusão de vitaminas e minerais importantes para a formação de fibra muscular, como, por exemplo, vitamina C, vitamina E, vitamina D, que são essas aí as 3 principais vitaminas importantes na formação da fibra muscular, que fazem, né, que ajudam o peixe a ter esse ganho de peso. Rações com teor de fósforo disponível, olha que importante isso, fósforo disponível. O fósforo é um tipo de mineral que a gente tem nas rações, mas tem muita ração que tem fósforo, fração de trava-língua, fração de fósforo disponível baixa. Você precisa comprar, fornecer nessa época do inverno, rações que tenham fração de fósforo disponível mais altas, né? Não o fósforo indisponível. O fósforo indisponível é exatamente aquele fósforo que o peixe tem dificuldade, não, que ele não consegue aproveitar. O fósforo está dentro da ração, mas o peixe não consegue absorver. Inclusive, essa informação está descrita no rótulo da ração. Quem nunca teve a curiosidade de ler um rótulo de ração, você pode lá, né? Está disponível para você. Você compra uma ração, ela está escrita, igual você lê bula de remédio, rótulo de frasco de shampoo, por exemplo. Leia o rótulo da ração que você compra, para você entender do que é que eu estou falando, né? Você vê lá cada um das vitaminas, dos minerais, a concentração. Eu vejo muita gente falando assim, eu quero comprar a ração mais barata, a ração mais barata. Você está pagando por nutriente absorvido. Não, você tem que entender que você tem que pagar por nutriente que é absorvido pelo peixe, não por nutriente aleatório que só está lá dentro do saco de ração e que não vai ser aproveitado para função nenhuma ou para formação de fibra muscular nenhuma. Então, a primeira coisa é essa, você fazer com que o teu peixe chegue lá no inverno bem nutrido. E durante o período de inverno, alimentar esses peixes com rações mais densas, rações mais concentradas, não só em teor de proteína, tá? Mas em proteína digestível, ou seja, com ingredientes que sejam bem aproveitados, com vitaminas e minerais, com a maior concentração de vitaminas e minerais também. E existem, inclusive, para essa para essa época de produção, rações específicas, né? Dentro da Socil, nós temos as rações que a gente chama, a linha que a gente chama de ciclos frios, tá? É uma ração que ela é mais densa, não em teor de proteína, tá? Mas em relação a tipo de ingrediente, são ingredientes mais digestíveis. O peixe aproveita mais fração de nutrientes. Isso faz com que o peixe, mesmo consumindo uma quantidade menor de ração, ele consiga aproveitar mais facilmente a quantidade de nutrientes e ter formação de fibra muscular, ou seja, ter ganho de peso, porque os ingredientes utilizados na formulação dessa ração são ingredientes de melhor digestibilidade, mais fáceis de serem digeridos pelo peixe, pelo metabolismo do peixe, já que ele tem que gastar menos energia nessa época, né? Soraya, mas então se existe essa ração, né? É comum essa pergunta. Soraya, mas se existe essa ração com ingredientes mais digestíveis, por que é que não é essa ração, não é a ração do ciclo de produção toda? Porque não há necessidade. E porque essa é uma ração que ela já é mais cara. Imagine, se o piscicultor hoje, sem saber de tudo isso que eu estou explicando, já reclama dos preços da ração, porque ainda não enxerga a lucratividade na piscicultura dele. Não porque a ração é muito cara, mas porque ele está sendo ineficiente em
fazer o sistema de produção dele. Imagine se todas as formulações que nós vendêssemos ao longo de todo o ciclo de produção fossem somente com ingredientes mais digestíveis, né? Então, a gente tem nessa época aí, que é o inverno, é uma grande barreira, é um grande obstáculo para a produção de peixes, por conta dessa redução de consumo, né? E aí, quando a gente disponibiliza rações com ingredientes mais digestíveis ou com maior concentração de nutrientes, né? Maior concentração de proteína, maior concentração de vitaminas e de minerais, eu facilito com que esse peixe consiga atingir a exigência nutricional dele, mesmo consumindo uma quantidade de ração menor do que ele deveria estar consumindo naquele momento, tá? Então, esse é fator fundamental, fundamental. Além de o peixe estar bem nutrido, não dá para você achar que o peixe tem força de sistema imune o suficiente no inverno para combater micro-organismos patogênicos e oscilações de parâmetro de qualidade de água. Para o peixe, gente, já está difícil, já está cruel para ele, já está muito sofrido para ele ter que ficar quietinho ali, paradinho, diminuindo a respiração, reduzindo o batimento cardíaco, tendo que consumir pouco alimento para não gastar energia na digestão, já está sofrido para o peixe no inverno fazer isso. Imagine se, além disso, ele tiver que ativar o sistema imunológico dele para combater micro-organismos patogênicos, porque você, piscicultor, não foi esperto o suficiente para manter a água em boa qualidade. Se você quer ter eficiência produtiva mesmo no inverno, você tem que fazer a água do teu viveiro chegar no inverno maravilhosa. Maravilhosa, perfeita, assim, perfeita, o mais próximo de perfeita, com pouca oscilação de parâmetros de qualidade de água, com a quantidade de fitoplâncton certinha, com baixa concentração de compostos nitrogenados, amônia, nitrito, nitrato, com concentração de oxigênio alta, né? Sem matéria orgânica acumulada em excesso dentro do viveiro, sem presença de micro-organismos que podem ser causadores de patógenos, de doenças. Ter certeza de que o teu peixe está chegando limpo, sadio no inverno. Isso faz toda a diferença. É isso que vai fazer você não ter problemas de mortalidade ao longo do período de inverno. Existem alguns outros fatores que eu vou trazer aqui para vocês. Esses são os dois principais. É o peixe bem nutrido e rações densas ao longo do período. Ah, a ração é mais cara? O que é mais caro? Você investir numa ração um pouquinho melhor ou o peixe morrer? Coloque na ponta do papel isso. O que é mais caro? Você dá uma ração aí que custe 10 centavos mais caro no quilo, às vezes, no preço do quilo da ração, ou você perder metade do teu lote. Faça essa conta. Faça essa conta para você ver o que vale a pena. Eu tenho certeza que se você usar a estratégia de alimentação correta, você vai ter retorno financeiro. E outra coisa, né? Além disso, o que é que adianta você fornecer uma ração 10 centavos mais barata no quilo, preço por quilo, e olha, 10 centavos mais barato o preço por quilo, são R$ 2,50 de diferença no preço do saco de ração. Então, eu estou falando de um valor aqui, né, consideravelmente grande aqui para o piscicultor. Então, além do fato de você muitas vezes continuar fornecendo aquela ração mais barata, menos densa, você vai ter uma piora na conversão alimentar. E se você já entendeu, e se você já viu live minha aqui, ou qualquer outro conteúdo meu falando sobre conversão alimentar, você já sabe que a conversão alimentar
é o que vai levar a lucratividade para a tua piscicultura. Então, o que é que adianta você usar uma ração 10 centavos mais barata por quilo e ter uma piora de conversão alimentar de 0,2, ou seja, de 200 gramas a mais? O que é que adianta? Você jogou o teu dinheiro todo, o teu lucro todo no tanque, para não dizer no lixo, né? No tanque. Jogou todo o teu lucro, muitas vezes, por um erro bobo, né? Um erro que não precisaria ter acontecido. Um erro que não precisaria ter acontecido, tá? E aí, então, a alimentação, né? Peixe bem nutrido, rações mais densas ou com ingredientes mais digestíveis. E, além disso, qualidade de água. Ok, são os dois principais. Além disso, que outras questões a gente pode levar em consideração, deve levar em consideração, né? Eu não ter peixes tão pequenos nessa época, então eu ter juvenis, né? Se você deixou para comprar o alevino no mês de abril e comprou um alevino de 10 centímetros, você corre grandes riscos. Você corre grandes riscos, tá? Se você não conseguiu comprar o teu peixe antes do mês de abril, vale a pena, justifica sim o investimento em juvenis, que são peixes aí de 30 gramas, 50 gramas, né? Peixes maiores já, que já aguentam melhor, que já passaram por essa fase bem inicial. É a mesma coisa que você comparar um bebezinho, levar um bebezinho de 6 meses para o inverno rigorosíssimo e levar uma criança de 5 anos. Quem é que aguenta mais essa baixa temperatura? É simples entender isso. É simples entender isso. Muito simples entender isso, tá? Então, se você não conseguiu preparar o teu peixe para que ele chegue próximo aí, em meados de maio, né? Finalzinho de maio, já com tamanho 30, 50 gramas, invista na aquisição de juvenis para fazer o alojamento dos peixes lá na tua piscicultura. É isso, tá? Isso vale muito a pena, porque essa fase inicial do peixe é muito complexa, ele é muito suscetível, ele é mais sensível, e quando você adquire juvenis ao invés de alevinos, você está, além de acelerando o teu ciclo de produção, proporcionando que os peixes tenham uma resistência maior, porque eles já são maiores, tá? Porque eles já são maiores. Outra questão então, alimentação. Ah, tá. E a outra questão, né, além de tudo isso, ainda a estratégia de manejo alimentar. Olha aqui o que essa semana eu conversando com um piscicultor e ele me falou: não, mas o meu peixe continua comendo muito bem. As temperaturas baixaram, né? Mas o meu peixe continua comendo muito bem. Olha, cuidado! Cuidado com o peixe que continua comendo muito bem em baixas temperaturas. A chance de esse peixe não estar convertendo eficientemente a ração é muito grande. E aí, uma prova que vale a pena você fazer para ter certeza de que esse peixe está tendo a conversão alimentar é você abre um peixe no outro dia. Abre um peixe no outro dia para ver se ele consumiu, se ele digeriu toda a ração que você forneceu lá no dia anterior. Você continua alimentando o seu peixe 2 vezes por dia, mesmo com as temperaturas mais baixas? Cuidado, cuidado. As baixas temperaturas de água, elas não só trazem a redução do consumo, mas elas trazem a redução do metabolismo. E o metabolismo você não enxerga trabalhando mais lento. Você não enxerga, mas você sabe. Mas você sabe. Então, quando você tem baixa temperatura, por isso é importante aferir a temperatura da água.
Quando você tem baixa temperatura de água, e eu tô falando baixa temperatura de água assim, ó, abaixo de 25 graus, não precisa ir nem muito além não, tá? Abaixo de 25, abaixo de 20, para espécies nativas. Para tilápia, ela já aguenta melhor, aí até 23 graus, aí a tilápia consegue converter bem. Mas abaixo de 23 graus, a temperatura da água, o peixe não converte bem, gente. E não converter bem impacta no dinheiro que sobra para você. E aí, o que que adianta você falar de boca cheia? Ah, lá na minha piscicultura tá frio, baixou a temperatura, mas meu peixe continua consumindo horrores, continua consumindo muito. E a conversão alimentar? Você sabe se a conversão alimentar está indo de acordo? Está dentro daquilo que vai trazer maior rentabilidade para a sua piscicultura? Se você não tem essa informação, repense se você realmente está utilizando a estratégia de alimentação adequada em busca de lucratividade, não só de alimentar peixe, né? Não só de fazer o peixe crescer e ganhar peixe, não só isso, mas em busca de lucratividade, que é isso que eu ensino aqui, tá? Eu venho ensinar você a produzir peixe, não para bonito, para verem o peixe comer, para ter lucratividade, tá? Então é isso, deixa eu ver se ficou tudo aqui. Ah, tá, mais uma outra estratégia que eu já estava me esquecendo, dentro de manejo alimentar, é você buscar um horário mais quente do dia, né? Isso não é novidade, eu espero que não seja novidade para você ou para ninguém, que em épocas de baixas temperaturas, ao invés se você estava acostumado a alimentar o teu peixe às 8 horas da manhã, não, busque alimentar esse peixe num horário mais quente do dia, porque aí a chance dele ter uma melhor eficiência de conversão alimentar é muito maior, tá? É muito maior, tá? É isso. Vamos ver se tem perguntinha aqui. Galera do Insta hoje tá meio tímida. Ó, Francisco tá falando, em Teresina tá quente, igual aqui em Mato Grosso. Já esfriou? Já esquentou? Meu viveiro escavado é com lona porque ele tem infiltração no solo. Isso, Glauber. Nesses casos, o Glauber falou uma coisa aqui, ó, não é o tema da nossa live, mas eu vou aproveitar e falar, porque volta e meia aparece gente falando sobre isso. Não é obrigatório o uso de lona em viveiro de piscicultura, não é obrigatório, tá? A grande prova disso é que 90% da produção de peixes no Brasil é feita em viveiro escavado, sem lona nenhuma, protegendo ali o solo, tá? O peixe vai direto no solo mesmo, igual é no rio, né? No rio não tem nenhuma lona recobrindo. Mas para quem tem solo que infiltra muito, aí sim justifica, tá? Esse é o investimento essencial para quem tem solos que infiltram. Ó, o Santa Rita, Paraíba, 4 dias de chuva e frio. Mas logo volta, né, Glauber? Porque 4 dias de chuva e frio na Paraíba, provavelmente esse frio aí já vai passar. Galera de São Paulo, de Paraíba, de Amapá, Macapá, Campinas. Deixa eu ver quem mais aqui. Vinícius, como é que você tá? Gustavo, ok. São Paulo, capital, é o Alex está aqui, né? João Neto, de Amazonas, Porto Amazonas. Samuel também é de Minas, lá junto com onde também é o Adriano. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Acupe, Santo Amaro, Bahia. São Luís do Maranhão. Ó, o Roberto falou, noite e madrugadas frias, né? E isso mantém a água ali em temperaturas mais baixas. Ó, São Paulo, frio, Altos, Piauí. Ó, o Samuel falou aqui, ó, morreram alguns peixes, tá? Samuel, dificilmente, tá? Dificilmente os peixes morrem por questão de baixa temperatura, tá? Isso precisa ficar claro, tá, gente?
O peixe, ele não morre por baixa temperatura, principalmente se for tilápia. Pode acontecer do peixe morrer por baixa temperatura. Que espécie? Tambaqui, tambatinga pode acontecer, pirarucu pode acontecer. Essas são as 3 principais espécies aí que morrem por baixas temperaturas mesmo, tá? Temperatura aí de 10 graus na água, pode matar mesmo tambaquinha, tambatinga ou pirarucu. Agora, se for tilápia, gente, a tilápia não morre por temperatura baixa. Foi outra coisa dentro do teu viveiro que matou essa tilápia, tá? É muito difícil a tilápia morrer somente por esse fator. São fatores em conjunto que levam à mortalidade do peixe. Ó, Porto Amazonas, Paraná, 5 graus ao amanhecer e 22 graus à tarde, né? Essa amplitude térmica aí é muito ruim para o peixe, né? Muito ruim mesmo. Ó, Elvira, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ó, o Ayrton, lá do Rio Grande do Sul. A temperatura da água chegou a 13 graus, hoje está 18 graus, as tilápias voltaram a comer. Isso é maravilhoso. O Ayrton está numa região muito fria do Rio Grande do Sul, tá? Então, e ele é produtor de peixes há bastante tempo e ele está conseguindo, né? Meu aluno lá, que bom, Ayrton, que deu certo, que as tilápias já voltaram a comer. São estratégias, tá, gente? São estratégias. Legal, galera trocando informação aqui, ó. Posso aquecer a água do tanque? O Marcos Brasil perguntou aqui. Pode, tá, Marcos? Mas aí você precisa avaliar a viabilidade financeira disso, tá? Geralmente, em sistemas abertos, não é viável financeiramente, tá? É bem comum de não ser viável financeiramente. É viável financeiramente se você produzir espécies de alto valor agregado. Por exemplo, para quem produz alevino, justifica, porque o alevino é um peixe de alto valor agregado. Para quem produz espécies de alto valor agregado, quer ver um exemplo? O pirarucu, né? Pirarucu, ok. Camarão, justifica. Quanto maior a ração, menos proteína. Geralmente sim, tá, Samuel? Porque a exigência nutricional do peixe por níveis de proteína vai diminuindo conforme vai aumentando o tamanho dele. Mas ainda assim existem, por exemplo, rações com 10 milímetros com 40% de proteína. Existe, tá? Não são, são rações de 8 milímetros com 40% de proteína, com 36% de proteína. Existe sim. Ó, o Beto perguntou aqui, ó. pH 6 é bom, Beto, mas a alcalinidade 5 é muito baixa, tá? Você pode melhorar essa alcalinidade aqui, ó. Qual seria o teor de vitamina C adequado em rações para peixe suportar bem o inverno? Gustavo, acima de 300 miligramas por quilograma de ração, tá? Porque na fase... claro, isso vai depender da fase de produção. Isso para fases de engorda, né? Se o seu peixe está aí na fase de crescimento para engorda, não sei que espécie você está falando aí, né? Mas se for na fase de crescimento para a fase de engorda, acima de 300 miligramas por quilo de ração. Agora, nas peixes em fases iniciais, essa concentração é ainda maior, porque a exigência do peixe por vitamina C nas fases iniciais é muito maior, tá? Inclusive, as rações de boa qualidade chegam a ter aí 1.000 miligramas por quilo de vitamina C, tá? Uma concentração bem maior. De que forma o aumento da renovação de água evita os problemas dos peixes no inverno? O Adriano está perguntando aqui. Adriano, essa é uma excelente pergunta, tá? Pense que ter renovação de água muito grande no inverno facilita com que você tenha uma água ainda mais fria, né? Então, se você tiver a possibilidade de manter a água sem renovar na época do inverno,
é melhor porque você consegue manter essa água mais quente, né? Se ela não estiver renovando. Agora, se você não tem densidade de peixe suficiente para manter a água parada, ou não tem qualidade de água o suficiente para manter a água parada, o jeito é renovar mesmo, tá? Aí você usa a renovação a teu favor e aí você não vai poder contar com o benefício de manter a água, às vezes ali um pouquinho mais quente, se você tivesse sem renovar a água. Mas o benefício que a gente tem quando eu tenho renovação de água é, se for necessário, é eu ter uma qualidade de água melhor. E essa qualidade de água é concentração de fitoplâncton, matéria orgânica, né? Então, e isso está ligado muitas vezes a estratégias que foram feitas antes mesmo desse peixe chegar no inverno, tá? Então, é uma coisa que precisa ser preparada antes. Então, o ideal é que você consiga preparar para que o seu peixe chegue no inverno não com densidades muito altas, ou seja, não atinge com que os peixes não estejam chegando próximo à capacidade de suporte do viveiro justamente no inverno, né? Porque aí você vai ficar muito refém da renovação de água. Quando vemos que não sobem tantos para comer, então é melhor diminuir a quantidade. Sim, Beatriz, tá? É isso mesmo, tem que reduzir. É inevitável a redução de consumo, de fornecimento de ração nessa época de inverno. Isso, em horários mais quentes, né, Samuel? Falando que alimenta às 11, mudou para meio-dia. Isso mesmo. Obrigada, Inês, obrigada. Cantanhede no Maranhão. Existe algum aquecedor? Existem, tá? Chama termostato. Você procure por termostato. Quem está perguntando aqui por José de Jesus. Está procurando o aquecedor. Chama termostato, aquecedores de águas, tá? Que mais? Rafael Ribeiro. Olha aqui o Rafael falando, ó. Faltou energia na madrugada e ele perdeu peixes. Isso aqui é porque tá com excesso de tilápias dentro do viveiro, tá? Tá com excesso de tilápia dentro do viveiro. Ó, Samuel. Ixi, acho que pode ter sido o excesso de ração. Vamos ver que mais. 3.000 tilápias, tem um mês e já são juvenis. No açude tem muita comida natural. Quanto de ração tem que dar por dia? Aron, não tem como eu saber assim, precisa saber do peso. A recomendação que eu sempre dou é busque o protocolo de fornecimento da empresa de ração que você trabalha, tá? Se você não sabe desenhar, não sabe traçar uma estratégia de alimentação específica para tua situação, né? Busque usar o que a marca da ração que você usa recomenda de fornecimento para cada uma das fases, tá? O fornecimento de ração depende por fase. Tilápia, qual a concentração para produzir juvenis de tilápia de 50 gramas? Qual a concentração de vitamina C? Acima de 300 miligramas por quilo, o Gustavo está perguntando aqui, mas em épocas de inverno você pode ter rações bem superiores a essa concentração de vitamina, tá bom? Joia, gente? Que ótimo estar aqui com vocês todos. Deixa eu ver se tem alguma mais aqui. Ó, até na Paraíba tá frio, mas logo já esquenta, né, na Paraíba. Joia, gente. Que bom que vocês gostaram. Como disse a Ingrid aqui, me ajudem, deem likes para essas lives. Eu gosto muito quando vocês interagem, fazem perguntas. Não se esqueçam, a partir de segunda-feira, dia 30 de maio, vai começar o maior evento de produção de peixes online no Brasil, tá? Então, a Rota da Piscicultura Produtiva, se você já está inscrito, você vai receber o link de acesso para a primeira aula, que vai ao ar na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E sim, você vai ter a possibilidade de assistir várias vezes, né? Quantas vezes você quiser essa aula ao longo da semana que vem, tá? Então, todas as aulas da Rota da Piscicultura Produtiva,
você recebe o link de acesso da aula, você vai poder assistir essas aulas ao longo da semana, mas todas as aulas saem do ar dia 3 de junho, ou seja, todas as aulas ficam disponíveis para você ver, rever quantas vezes você quiser. Se você não conseguir assistir às 8 horas da manhã, tá tudo bem, que é o horário que você vai receber o link, tá tudo bem. Você pode assistir num outro horário, mas tem que assistir dentro da próxima semana, antes do dia 3 de junho, porque elas vão sair do ar. Como eu falei, esse é um evento que você tem ali um período e esse evento acaba, né? É como se você saísse aí da sua cidade para ir numa outra cidade, assistir uma palestra, um congresso, enfim. É um evento, ele fica disponível ao longo da semana, então durante a semana que vem todinha, eu vou estar disponível para vocês, respondendo dúvidas dentro da comunidade. Sim, vai ter uma comunidade só para pessoas que estiverem inscritas e participando das aulas, onde eu vou tirar dúvidas específicas de cada um de vocês ali, tá? Bem particular, né, de cada um de vocês, tá? Então, vocês vão receber material, apostila para você preencher essas apostilas. Então, tá bem legal o curso, bem legal esse evento. Eu espero que vocês gostem, porque tudo que a gente faz aqui dentro do Aqua Sucesso é com muito carinho para você. Então, se você não se inscreveu ainda, o link está disponível aqui para quem está no YouTube. Em cima nessa tarja azul tem o link, vai lá, clica, coloca seu endereço de e-mail, seu nome e confirme sua participação, tá? Para quem está no Insta, tem um link debaixo da bolinha da foto lá no perfil do meu Instagram. Que bom que você esteve junto comigo aqui. Tenha uma excelente noite. Amanhã nós vamos falar quanto é que você precisa de dinheiro para investir e ter a sua piscicultura. E mesmo que você já tenha a sua piscicultura, eu vou te mostrar aqui qual que é o dinheiro que você precisa planejar para ter o próximo ciclo de produção. Tenha uma excelente noite. Tchau, tchau.